E agora eu convido você a discutir um assunto de grande relevância para a nossa vida aqui em São Paulo, a crise da água, né? Essa crise hídrica que a gente está vivendo agora, que está sendo muito discutida, mas solução, pelo menos até então, a gente não está vendo, pelo menos a curto prazo, né? Eu estou recebendo dois especialistas no programa de hoje e quero também contar com a sua participação através do e-mail, revistadacidade@tvgazeta.com.br, para que você diga como você está enxergando essa situação toda. Você concorda com essa multa que o governo do estado está querendo colocar em cima da população, que gasta acima da média de água por mês, 30% a mais na conta? O que você pensa a esse respeito? Escreva pra gente. Estou recebendo aqui no estúdio hoje Marco Antônio Araújo Júnior, ele que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo. Bem-vindo ao Revista, tudo bem? Obrigado, Regiane, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente que agradece a presença. E também, mais uma vez, bem-vindo de novo ao Revista, Ivanildo Espanhol, que é professor titular da Poli-USP e diretor do CIRRA, que é o Centro Internacional de Referência em Reuso de Água. E a gente vai aqui conversar sobre essa questão da falta d'água. Antes de mais nada, eu gostaria de saber, porque existe uma polêmica em cima dessa cobrança, né? O governador primeiro estipulou que ia começar a partir de maio, agora não tem data para começar, existe aí também uma questão enfim, do início dessa cobrança, até porque estão se discutindo se ela é legal ou não. O governo diz que está embasado numa lei, que diz que em situações extremas pode ser cobrado sim, né? Esses 30% a mais. O que diz a lei do consumidor nesse respeito? Olha só, é interessante deixar claro que o governo ainda não disse de forma objetiva como vai cobrar e que tipo de taxa vai cobrar. Se é uma tarifa por excesso, se é uma tarifa de contingência ou se é uma multa. Já usou a palavra até ônus. Então não há efetivamente ainda uma informação clara do que vai acontecer. Me parece que há estudos no sentido de implementar alguma coisa para punir o usuário que consome além da média dele. Tá. Sob essa ótica, nós temos dois problemas sérios. O decreto que o governo diz que vai utilizar, o que deve utilizar, para aplicar a tal sanção, a tarifa por excesso ou tarifa por contingência, é um decreto federal. Ele tem um ponto bastante objetivo. Ele diz que para a aplicação dessa tarifa tem que ter dois requisitos objetivos. O primeiro é que tem que ter sido declarada a situação de escassez. Nós estamos acompanhando o governo do estado aí e me parece que há uma tentativa de não deixar claro o problema da forma real, a falta de transparência. Então, não há efetivamente uma declaração de escassez. O segundo ponto, que é um requisito objetivo também, e tem que ser somado ao primeiro, é que tem que ter um plano de contingência, um plano de racionamento. Não há um plano de racionamento e o que nós estamos ouvindo é que não vai haver racionamento. Que os técnicos indicam que o racionamento não é o melhor caminho. Então, para a aplicação de uma sanção, de uma multa ou de uma tarifa por contingência, com base nesse decreto, os dois requisitos não foram cumpridos. Precisa estar embasado, né? Precisa estar embasado. Sob qualquer ótica que se possa olhar, Regiane, é importante lembrar que o consumidor não pode ser penalizado se a regra do jogo não estava clara. Então, se não tinha uma regra do jogo clara, essa penalidade pode ser uma penalidade injusta e pode ser até ilegal. Vamos esperar para ver por onde ela vem, qual vai ser a penalidade, mas ela pode ser até ilegal, ferindo o Código de Defesa do Consumidor. Bom, se a gente não consegue enxergar, então, pelo menos por enquanto, já que não tem uma situação muito definida com relação a essa multa, o nome que eles vão dar e tudo mais, se a gente não consegue considerar ela ilegal, eu gostaria de saber do senhor, Ivanildo, o senhor considera essa multa pelo menos imoral, já que a população, como você bem falou, não foi previamente avisada de uma situação como essa, a gente ficou contando exclusivamente com a questão das chuvas, para sempre estar com a média de chuvas em dia, para que a gente consiga garantir o abastecimento da população, e os investimentos da Sabesp, que, como a gente já está sabendo aí através da mídia, está divulgando amplamente, já estava sabendo que isso poderia acontecer e não fez os investimentos que precisava. Como é que o senhor enxerga essa situação? Olha, eu vejo aí um conflito entre tecnologia e legislação. Ambos são importantes. A tecnologia trouxe benefícios para a humanidade, trouxe problemas também, e a legislação é muito importante para salvaguardar os direitos das instituições, das pessoas, etc. Agora, ambos devem ser avaliados, principalmente numa situação crítica dessa, além da tecnologia e daquilo que está escrito na lei, do ponto de vista humanístico e de saúde pública. Então, eu vejo a aplicação da lei, ela tem que ser aplicada no contexto, num ponto de vista humanístico. Eu vejo que essa multa, ela é extremamente benéfica porque ela tem um conceito de gestão da demanda, de reduzir o consumo. A nossa previsão, por exemplo, a primeira proposta, que é usar o volume morto,
se nós reduzirmos o consumo para 100 litros por habitante por dia, nós poderemos usar o volume morto por 7 meses e meio aproximadamente, que é a época que nós esperamos pelo menos que tenha chuva, né? Agora, o outro aspecto tecnológico, que seria o rodízio, aquela operação da rede, fazendo com que uma parte receba e outra parte não receba, é extremamente perigosa do ponto de saúde pública. Em que sentido, professor? Porque quando a gente fecha a distribuição numa linha, o consumidor continua usando a água e a pressão na rede fica negativa. E ela, como não tem junto estanque, e esse é um conceito teórico, a água vai entrar na tubulação e ela vai contaminar a água, nós vamos ter água de péssima qualidade. Tá. Então, na minha opinião, a última instância seria esse rodízio de água. Tá. E eu vejo hoje a multa como benéfica, quer dizer, eu tenho a impressão que o consumidor vai pagar menos na multa do que ele pagaria em problemas de saúde pública se permitisse o rodízio. Eu vejo esse aspecto hoje... Ele não está enfocado, o governador Alckmin já pôs muito bem esse ponto, o enfoque não é aumentar a receita da Sabesp, o enfoque é a gestão da demanda, fazer com que se use a água com maior consciência. Então, o senhor acredita que essa multa vem no sentido de educar as pessoas a usarem de forma mais racional? A conscientização, ela vai ser dirigida na conscientização, para eliminar o uso, nós vamos passar a usar água com mais parcimônia. E todo mundo vai tentar fazer o possível, eu acredito, nessa crise, fazer o possível para reduzir o consumo. Tá, eu quero mostrar, a gente tem aqui uma média das chuvas nos últimos meses aqui em São Paulo. A gente tem um gráfico, até vou pedir para o diretor colocar para a gente na tela, por favor, que esse gráfico mostra o que deveria ter chovido, né, que normalmente chove nos meses de volume de água maior aqui em São Paulo, e o que de fato aconteceu. Esse gráfico mostra que a média de chuvas foi absurdamente baixa, quer dizer, a gente fica contando exclusivamente com a ajuda do céu para garantir água para a população. E isso não é, ao meu ver, uma política de gestão eficiente para que a água chegue na casa das pessoas. Porque, contando também, mesmo com o uso do volume morto, mesmo que seja feito um racionamento, mesmo que as pessoas paguem multa, a gente vai ter que continuar rezando para que em novembro volte a chover, né? Senão a gente vai ter mais um problema durante o verão do ano que vem. Então, essa média mostra, olha só, em outubro já começou a reduzir. Aí a gente vem com novembro, dezembro, as chuvas ali em azul, foi o que de fato aconteceu, e em vermelho é o que deveria ter acontecido, né? Então a gente vê que realmente a diferença é muito grande. Março, que é um mês que, né, as águas de março que fecham o verão, realmente não fecharam nada, porque a gente teve aí 47 só milímetros de chuva acontecendo na cidade. Baseado nisso, a gente vendo um gráfico desse, pelo menos eu, como leiga, né, eu imagino que a Sabesp está muito aquém do que precisaria fazer em termos de investimento. Já que a população está pagando direitinho, né, a sua conta todos os meses, a gente sabe que tem dinheiro em caixa, a Sabesp é uma empresa rica e recebeu toda a estrutura praticamente pronta, né, quando ela começou a gerir a água no estado de São Paulo. O que está faltando, então, para que eles entendam que está na hora de começar um investimento pesado agora, para que daqui 10 anos a gente não sofra um problema muito mais sério do que esse que a gente está vivendo hoje, professor? Exatamente, isso é muito importante. Eu mencionei o caso em que a legislação inibe, e vou mencionar agora que talvez seja parte desse problema, da causa desse problema, é aquilo que a legislação permitiu. A legislação permitiu que as companhias de saneamento abrissem o capital. As companhias de saneamento têm que responder por usuário, nós que pagamos a tarifa. Quando abriu o capital, ele está respondendo para quem? Para os acionistas. Eles, evidentemente, os lucros dos acionistas é muito alto. Não é só a Companhia de São Paulo, a SEDAI do Rio de Janeiro, a Sanasa de Campinas, todos abriram o capital. Eles deixaram de responder a quem deveriam responder. Que é para a população. Estão respondendo para os acionistas. Eles estão mais preocupados com o lucro dos acionistas do que em atender a população. Essa é uma das razões que nós não tivemos grandes investimentos. Não é só em rede de água, distribuição de água, de coleta de esgoto, de interceptadores, emissários. É também no sistema de tratamento. Hoje, para fazer frente a esse sistema poluidor moderno, extremamente crítico, nós temos que acrescentar sistemas de tratamento avançados às estações convencionais de tratamento de água que nós temos hoje. Quer dizer, grandes investimentos são necessários. Então, eu acho muito pouco benéfica essa permissão legal, que é imoral, na minha opinião,
para as aberturas de capitais das companhias de saneamento. Bom, tem aqui perguntas chegando das pessoas em casa, né, que eu imagino que tem muita gente, né, indignado com essa possibilidade de pagar mais, além de ser, né, prejudicado de uma certa forma com essa escassez de água. Muita gente já está vivendo, né, esse racionamento, por mais que eles não afirmem que isso está acontecendo, mas muitas regiões da cidade, eles dizem que justamente é por conta de, enfim, reformulações pontuais que eles fazem na rede, hora aqui, hora ali. Mas muita gente já... rodízio. Exatamente. O rodízio já existe, já tá vários bairros do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo especialmente, tem rodízio durante o período da madrugada. Isso é muito fácil de comprovar, as pessoas estão filmando e estão demonstrando. E pior, como há o rodízio e a água volta a ser fornecida no período da manhã, no instante que a pessoa liga a torneira, o hidrômetro continua girando e a pessoa está pagando, então, ar a preço de água. Então, além de tudo isso, tem um problema que o professor Ivanildo levantou, que é um problema de saúde pública. Né? Tem uma pergunta para você aqui. Bom dia, é o Fernando Reis que está mandando essa pergunta. Obrigada pela participação. Fico triste com essa situação porque é mais fácil deixar essa responsabilidade em cima da população do que tomar medidas emergenciais. Ele tem uma pergunta. Se o consumidor sofre com um problema hidráulico dentro da sua residência, ele vai ter que pagar a multa? A questão é muito interessante sobre o aspecto legal, né? Nós defendemos que quem desperdiça tem que ser multado, mas desperdício é diferente de excesso de consumo. Então, é uma confusão generalizada. Excesso de consumo, se você consumiu acima da média e tem motivo para isso, vamos imaginar que, eventualmente, a família teve um bebê, ou teve gêmeos, ou trigêmeos. É evidente que vai ter excesso de consumo. Vamos imaginar que o imóvel não estava locado e passou a ser locado. Então, não tinha ocupação e tem ocupação. Vai ter excesso de consumo. Ou que você receba um familiar na sua casa, 1, 2, 3 familiares, a partir de um determinado período. Isso é excesso de consumo. Excesso de consumo não pode ter multa. Se a pessoa consumiu além do que vinha consumindo, tem que pagar pelo consumo e ponto final. Desperdício tem que ser punido. Mas para isso é necessário um plano e um projeto de lei e que vai ser votado, passar pelo Legislativo, que depois passa pelo Executivo. E aí um plano claro, com as regras definidas, pré-definidas. Há um projeto de 2003, então olha que interessante, há mais de 10 anos já discutíamos essa questão. Há um projeto tramitando na Assembleia Legislativa de 2003 que está na ordem do dia, que cria um processo de conscientização, então uma campanha pública dizendo não desperdice, que depois o próximo passo, uma advertência. Então, se uma pessoa for pega lavando a calçada ou lavando o carro no final de semana, é advertida, porque está desperdiçando água, e aí depois vem a possibilidade da sanção, a possibilidade da multa, que é uma multa pecuniária, dinheiro a menos do bolso do consumidor. Da forma como está acontecendo, o próprio governo tem desperdício, a própria Sabesp tem desperdício, tem estudo técnico de que 1/4 da água que passa pela Sabesp é desperdiçada porque o encanamento é antigo. Né? São estudos. Quer dizer, desperdiçada por eles mesmos. Por eles mesmos. Órgãos públicos têm desperdício, hoje mesmo vi no jornal órgãos públicos desperdiçando, então quem vai pagar essa conta é o consumidor, que é a parte mais fraca na relação de consumo. E mesmo sendo, como o professor disse, mesmo sendo essa companhia uma companhia de capital aberto, o fato é que esse serviço está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor e, como tal, deve ser cumprida a lei. Então, ainda que se crie um mecanismo para impedir que haja um problema maior, esse mecanismo não pode superar a lei, tampouco pode prejudicar a parte mais fraca nessa relação. E aí eu imagino que isso vai gerar uma demanda, essas reclamações, porque o que eles estão afirmando? Que isso vai ser analisado caso a caso, como você falou. Existe a diferença entre desperdício e excesso de consumo. Aí cada família vai ter que ficar justificando por que está consumindo a mais de água. Isso vai gerar um volume gigantesco de reclamações, um problema a mais para a população, que já não tem tempo nem de ficar com a sua própria família, vai ter que ficar na fila lá na frente da porta da Sabesp para tentar justificar porque consumiu mais água. Quer dizer, é um problema a mais também para a população resolver, né? O atendimento já não é de primeira classe, o atendimento já não é bom. Quando você tem um problema com a Sabesp, você tem dificuldade. Em regra, você tem que pagar a conta para depois discutir. Então, se você for autuado, você vai ter que pagar a multa para depois discutir. Tirar esse dinheiro, sei lá de onde, muitas vezes, Exato. Né? E aí mexe diretamente no bolso do consumidor, que é a pessoa menos impactada com relação à responsabilidade. Há uma confusão entre gestão pública e gestão política. Faltou gestão pública nessa situação. Essa situação é uma desgraça anunciada. Nós já sabíamos que isso ia acontecer, salvo se chovesse. Mas não dá para deixar isso nas mãos dos céus, como você disse. É verdade. Agora, professor, para a gente tentar vislumbrar um futuro um pouco melhor,
Na sua opinião, na opinião de quem estudou realmente essa questão, de quem está por dentro da crise hídrica que a gente está vivendo agora, o que deveria ser feito para que, pelo menos a médio prazo, a gente não consiga vislumbrar um futuro como esse que você falou, que é o apocalipse mesmo. A gente viver sem água é uma coisa que não é impossível da gente imaginar. O que deveria ser feito? Investimentos pesados mesmo por parte da Sabesp em cima de novos reservatórios, ampliação dos reservatórios já existentes, novas captações de outros rios, de outros mananciais. Como é que ficaria isso? Nós estamos aqui nesse patamar, a 1.000 metros de altitude, na cabeceira do rio Tietê. A bacia não tem condições de abastecer 80 milhões de habitantes. Nós vivemos hoje no paradigma romano dos aquedutos, estamos trazendo água. Esse novo agora que traz lá do Ribeira de Guape ao Rio São Lourenço, tem 100 km de extensão, 300 metros de bombeamento. Imagina o custo de energia elétrica, é um custo de 2,2 bilhões. Esse dinheiro poderia ser usado num plano que foi feito há mais de 10 anos para fazer reuso, pegando num raio de 5 quilômetros das estações de tratamento do projeto TT, Parque Novo Mundo, São Miguel, ABC, Suzano e Barueri, e fazer água não potável numa primeira instância, para atender usos não potáveis, irrigação de áreas verdes, indústrias, substituição de galerias, uma série de coisas. Esse programa não foi feito. Ele poderia, hoje ainda temos oportunidade de fazer esse programa. Investimento relativamente pequeno. E a próxima etapa, que eu acredito de 5 a 10 anos, hoje já se começa a falar nisso, é o reuso potável direto. Nós temos condições hoje de tratar um esgoto com segurança e usar mesmo a rede de distribuição para fazer a distribuição de água, uma água única, para fins potáveis e não potáveis. O custo da rede é muito alto, é 2/3 do sistema, e o custo do tratamento é 1/3. Quer dizer, sem fazer uma rede secundária para distribuir água de reuso, nós poderíamos investir grandemente em sistemas avançados de tratamento e dar uma água segura. O que inibe um pouco isso é a vontade política. Nós não temos decisão. A ANA, por exemplo, poderia, não pode obrigar, mas ela poderia divulgar o reuso, desenvolver tecnologia. E o que nós propomos, temos proposto várias vezes, é estabelecer critérios para subsidiar o reuso. Aquele que fizesse o reuso teria um abatimento na tarifa, qualquer coisa desse tipo. Né? Isso seria uma forma inteligente de usar água, né? Isso já começa a se conversar aqui em São Paulo. O outro problema, o que inibe isso, é a nossa percepção. A nossa cultura é muito negativa em relação ao reuso de esgoto. Né? A percepção é tradicional nossa. E o que inibe mais fortemente isso é a nossa legislação. Os nossos legisladores, a nossa companhia de controle, ela sabe que nós temos os rios são iguais aos de Bangladesh e eles querem impor normas iguais da Escandinávia. Quer dizer, são normas irracionalmente restritivas que exatamente estão inibindo essa importante prática do reuso de água. Tá certo. Bom, a gente fica aqui torcendo para que realmente a gente consiga passar por essa crise com o mínimo de dano possível para a população, como a gente fala sempre, né? É a parte mais fraca, é o lado da corda mais fraco e provavelmente para onde vai arrebentar essa questão toda. Mas só para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor falasse, Marco, como é que o consumidor pode tentar se precaver ou, de repente, ficar esperto com essa questão? Tem que esperar a conta chegar mesmo? Tem que esperar essas novas decisões do governo, ver o que vai acontecer? Claro, além da óbvia economia de água que já deve ser feita desde já, deveria estar sendo feita já há muito tempo? Economizar água é um dever do consumidor, né? Não como consumidor isolado, mas como consumidor do meio ambiente, né? Do ambiente comum. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem que esperar ver qual vai ser a política que vai estabelecer uma punição. E se for punido, tem que procurar os órgãos de defesa do consumidor. Pode procurar o PROCON, pode procurar o Ministério Público, pode procurar eventualmente até a própria OAB. A OAB de São Paulo tem uma comissão de defesa do consumidor que pode receber isso e encaminhar para as pessoas da quem de direito. O ponto é, se você sentir alguma coisa diferente, tem que começar a fazer prova. Então, se você gastou mais porque tinha uma pessoa em casa, comece a fazer prova disso, consiga demonstrar que tinha essa pessoa. E mais do que isso, se você, por exemplo, está sofrendo rodízio de água e pela manhã abre a torneira e vê que está saindo ar e que o relógio está rodando, o hidrômetro está rodando, filma aquilo e faz uma reclamação formal junto à Sabesp. Você não pode pagar
ar pelo preço de água. Tá, então tem que documentar, procurar as provas, né, para conseguir provar que está sendo lesado de alguma forma. Exatamente. Né? Tá certo. Muito obrigada, Marco Antônio Araújo Júnior, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo, pela presença aqui no Revista da Cidade. Obrigado. E também, mais uma vez, obrigada ao Ivanildo Espanhol, professor titular da PoliUSP e diretor do CIRRA, Centro Internacional de Referência em Reuso de Água. Muito obrigada mesmo pelo esclarecimento de vocês. Vamos continuar torcendo para São Pedro ter dó da gente, para chover um pouquinho mais. Obrigada, viu, gente? Até.